Olá, pessoal, boa noite. Graça e paz. Tudo bem com vocês? Sou o pastor Jamierson, alegria estarmos juntos mais uma vez nesta transmissão. Estamos mais uma quarta bíblica, sendo transmitida pela página da Igreja Batista Etnos em Guarulhos, São Paulo. Toda quarta-feira, às 20 horas, o nosso culto de ensino, nossa quarta bíblica, agora sendo transmitida regularmente pela nossa página no Facebook. É uma alegria estar com vocês mais uma vez. Como de costume, eu peço que vocês estejam compartilhando agora, né? Já vejo que o Tuca já está online, vários irmãos conectados, a Érica também. Então, esse é o momento. Aguardar um minutinho aí para que vocês façam as devidas divulgações, compartilhamento de todo esse projeto, tá bom? Então, só estou aguardando alguns minutos para que vocês, então, estejam preparados aí, tá bom? Compartilhem. Copie o link da transmissão que está acontecendo agora na página da igreja. Você pode compartilhar com amigos, grupos do WhatsApp, também na sua linha do tempo do seu Facebook. Tenho certeza que muitos irmãos serão abençoados pela sua transmissão, por esse compartilhamento. Muito bem, meus irmãos. Graça e paz a vocês, mais uma vez. Sou o pastor Jamierson, aqueles que estão conectados agora, que não conhece a nossa igreja em Guarulhos, não me conhece, eu sou o pastor Jamierson. Esta é mais uma transmissão da Igreja Batista Etnos em Guarulhos, uma igreja que pertence à Convenção Batista Independente. Sou pastor local da igreja, juntamente com o pastor Alexandre Inácio, toda a nossa equipe.
Temos nosso culto de ensino toda quarta-feira o nosso culto de ensino, e temos o privilégio, né? O privilégio de estar na companhia dos irmãos também aqui, através destas transmissões, as nossas lives. Devido todo esse momento de quarentena, esse momento de isolamento que nós estamos. Tá? Mas a palavra de Deus não está presa, graças a Deus, nós temos as ferramentas digitais e, como eu tenho dito em algumas oportunidades, nunca a internet esteve tão cheia de palavra de Deus como nesses tempos. Tá? Você já parou para pensar nisso? Quantos pastores pregando, quantos cultos online, quantos servos de Deus, servas de Deus, gravando lives, transmitindo a palavra de Deus. Isso tudo é uma grande oportunidade. Esse conteúdo todo fica arquivado, todo esse conteúdo fica à disposição de tantos, milhares, né? Milhares de telespectadores que podem nos acompanhar, podem acessar esse conteúdo, tá bom? Então, fico muito feliz, eu espero que você já tenha compartilhado. Seria legal a gente bater aí alguns recordes, né, de compartilhamento, chegarmos aí, passarmos de 100 pessoas aí visualizando agora. Eu gostaria que você fizesse isso. Já vários irmãos estão nos acompanhando, a Nayane Sobral, ela pede oração pelo marido dela, o Reinaldo, o Noé, nosso diácono e contrabaixista, a irmã Maria Padilha, a Isabel Campos, manda paz, a Denise Zaratini, Moisés de Faria, também nos acompanhando agora. Muitas pessoas, muitos irmãos nos acompanhando, a Rosana também. E é uma alegria. Vocês, na medida que vocês estão compartilhando essa transmissão, eu vou dando abertura aqui nessa transmissão. Os irmãos podem ir compartilhando isso que nós estamos transmitindo agora, tá bom? Quero compartilhar aqui o link com vocês. Só um minutinho. Quero pegar a transmissão que está sendo feita agora e compartilhar com os irmãos na igreja. Só um minutinho, pessoal. Estou apenas fazendo uma cópia aqui do link da nossa transmissão, nesse momento. Só um segundo. Essa é uma oportunidade que você tem também de compartilhar, tá bom? Deixa eu copiar o link aqui e mandar para os membros da nossa igreja. Só um minutinho, já volto aqui com a palavra de Deus para vocês. Eu prometi uma surpresa para todos, né? E, de fato, tem uma surpresa aí, só um minutinho, vocês vão gostar bastante. Só um segundo. Muito bom. Amém, queridos. Vamos fazer uma oração para começarmos o culto de hoje. O culto que está acontecendo aqui na minha casa também está acontecendo aí com você. Eu sempre digo o seguinte, corrigindo até alguns colegas, né? Não existe culto online. O que existe é a transmissão do culto online. Parece ser uma redundância, uma forçação de barra, esse meu argumento, mas ele faz todo sentido. Tá? Porque o culto não acontece de maneira virtual. O culto é o que está acontecendo aqui comigo, eu que estou aqui na presença de Deus, com a minha esposa, meus filhos, você que está na sua casa, aí em oração, você que está na sua casa também, concentrado na presença de Deus, o culto acontece para você, tá bom? Então, vamos orar, vamos falar com Deus, um momento de comunhão com o Senhor.
Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer nesta oportunidade, estarmos juntos. É para nós um privilégio muito grande, Senhor, estarmos neste momento com este momento de palavra, esse momento de reflexão na tua palavra. Quero agradecer a vida dos meus irmãos que estão nos acompanhando agora, das suas casas, com as suas famílias. Te louvamos pela oportunidade de estarmos juntos, ainda que não fisicamente, mas estamos unidos por uma só fé, por um só coração, um só sentimento de honrar ao Senhor, de glorificar ao Senhor. Muito obrigado pela oportunidade que nos dá de estarmos juntos nesta noite. Amém? Glória a Deus. Queridos, eu quero trazer à tela, né? Nós estamos usando uma ferramenta nova agora para transmissão. Eu quero chamar a minha convidada de hoje. Opa, tudo bem, Érica? Tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus, bênção. Uma alegria ter a Érica, está nos acompanhando agora, e essa ferramenta, ela possibilita justamente isso, né? Termos aí a oportunidade de ter a Érica nessa transmissão. Paz do Senhor. Pega para mim o fone de ouvido. Você me ouve bem? Ouço, aqui tá tranquilo, tudo certo. Ah, muito bem. Queridos, então quero fazer um momento de louvor, né? Eu estou usando pela primeira vez na live da igreja essa ferramenta que possibilita essa transmissão mais de uma pessoa, né? E eu esqueci aqui de um acessório importante que é o fone de ouvido. Então eu quero pedir para que a Érica nos traga esse momento de louvor. Tá com você, Érica. Amém. Paz do Senhor, queridos. Saudade de vocês. Mas eu creio que em breve você vai preparar uma oportunidade para nós estarmos juntos novamente adorando o Senhor. Então vamos louvar? Vocês vão me dando aí um feedback, porque também é a primeira vez que eu estou fazendo, então se estiver muito alto, muito baixo, vocês vão nos avisando aí, tá bem? Glória a Deus, vamos louvar o Senhor. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és para mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor, humilhado foi como flor, machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Bem mais que as forças,
vereis que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos, Deus, tu és o início, o meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conhece, e as riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor, humilhado foi como flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amor, por amor, sua vida entregou, meu Senhor, humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou, como flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Glória a Deus. Me conheces, sabes tudo que eu preciso, antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu possa imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo, quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai. Razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti, vivo só para ti. Me conheces, sabes tudo que eu preciso, antes mesmo de falar. Me amas,
amor, Senhor, eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai. Razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti, vivo só para ti. Aleluia. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Yeah! Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti. Vivo só pra ti. Deus. Amém. Glória a Deus. Muito bom, Érica. Que lindo, viu? Deus. Você sabe quanto Amém. essa igreja te ama, né? Glória a Deus. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Saudade de vocês. É verdade. Érica, fala um pouquinho dessa sua paixão pela música, esse amor na obra de Deus. Você congrega conosco, é a líder do Ministério de Louvor com o pastor Alexandre e toda a equipe ali da nossa banda, né? Nosso grupo de adoração. Eu estou como pastor na igreja há 6 anos, né? Há 6 anos. A convite da diretoria da igreja, sou o pastor titular. E você, desde a origem, desde a fundação da igreja, com o pastor Alexandre, com o Noé, né? Com a Regina. Isso mesmo. Ou seja, você conhece a história da Igreja Batista aqui em Guarulhos, desde muito novinha, muito cedo, né? E desde muito cedo esse prazer na obra de Deus, porque você é uma líder na igreja, uma crente exemplar, vivendo com o coração na obra de Deus. Isso é uma coisa que eu também vivi na minha infância, né? Na minha infância, na minha adolescência. E eu vejo em você também isso hoje, em outros obreiros da nossa igreja. Fala um pouquinho dessa sua experiência com a música, a obra de Deus, hoje muito mais profissionalizada já também, né, com conservatório. Eu tenho provocado você sobre gravação de um trabalho, né? Quem sabe, né? Quem sabe? O Senhor nada é impossível. Servir na casa do Senhor é um prazer. E nós sabemos que tudo aquilo que a gente tem não é nosso, é o Senhor mesmo que dá, né? E eu creio que vem do Senhor esse amor pelo trabalho, pela música, enfim. E durante essa trajetória aí nos caminhos do Senhor na igreja, o Senhor foi abrindo portas nesse sentido. Então, o Senhor foi preparando as escolas, preparando as pessoas, enviou muita gente para ajudar, tanto dentro da igreja, né, os irmãos da banda, do ministério, quanto fora, enfim, nas escolas. Ainda estou estudando, tem muita coisa ainda para aprender, mas o Senhor tem dado graça a cada dia, o Senhor vai abençoando e vai acrescentando na vida da gente, a gente vai recebendo e usando para glorificar o nome do Senhor. O objetivo aqui é esse, que o nome do Senhor seja exaltado acima de todas as coisas. É uma bênção participar do louvor da casa do Senhor. Um privilégio. Você lembra alguma experiência marcante sua na adoração, com a música? Alguma coisa assim que te marcou na infância, que te colocou para dentro do ministério do louvor?
Porque tem gente que está, né, ou faz parte até do coral, de uma orquestra, de uma igreja, de uma banda, mas está ali meio que por circunstância, não é o seu caso, a gente sabe da sua vocação, né? Você lembra de alguma experiência vivida que possa ter trazido assim essa confirmação para você? Olha, pastor, a maneira como as coisas foram se dando na minha vida, eu já via um agir do Senhor especial com relação a isso. Porque, enfim, quem era eu? Quem sou eu, né? Mas de uma maneira especial, o Senhor usou o pastor Alexandre para me chamar para fazer parte do ministério, e eu nem pensava em música, só gostava um pouco de música. E aí houve aquele chamado, comecei a participar, e assim, a cada dia que foi passando, eu via que ia aumentando a vontade de participar daquilo, a ponto de eu abrir mão de muitas outras coisas que eu podia fazer da minha vida, que eu quisesse para a minha vida, para me dedicar ao trabalho na obra do Senhor. E é sempre é um sentimento diferente quando a gente faz as coisas na casa de Deus. Porque não é, enfim, como a gente faz muitas outras coisas, é uma paixão especial, um amor especial. Você não vê a hora passar, você se pega na semana fazendo coisas que têm a ver com o seu ministério. Então, eu sinto isso, que há algo especial de Deus nesse propósito, sim, nesse sentido, sim, pela maneira como as coisas vão se dando. É uma bênção. Glória a Deus por isso. Amém. Glória a Deus. Tem mais um louvor aí para a gente passar para a palavra? Mais um? É? Amém. Mais um. Vamos lá, então. Queridos, vocês que estão nos ouvindo, vá compartilhando essa live, colhem o link em grupos do WhatsApp. Daqui a pouquinho eu vou trazer uma palavra para o seu coração. É a nossa quarta bíblica. Pode ir lá. Glória a Deus. Aproveitar a oportunidade que o Senhor nos dá de estar na presença dele. A gente não sabe, né, o que vai nos acontecer amanhã. Que hoje nós estejamos com todo o nosso coração na presença do Senhor. Glória a Deus. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar a mim mesmo, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu Espírito. Quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se
tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar a mim mesmo, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu Espírito. Quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, que a minha vida seja tua vida. Jesus. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, Érica. Obrigado, querida. Eu que agradeço. Hoje foi de improviso. Hoje foi de improviso, né? Amém, mas olha, glória a Deus, muito emocionante te ouvir, né? Deus abençoe a sua vida, abençoe seu noivo, Robson, nosso irmãozão querido, né? A sua família e sua mãe, manda um beijo, né, para ela, não sei se ela está nos assistindo, mas manda um beijão para ela aí, todo mundo, seus irmãos, enfim, toda a família, tá bom? Joia. Deus abençoe, graça e paz. Saudade de vocês, fiquem com Deus. Amém. Amém. Obrigado. Muito bem, querido. Estamos aí, glória a Deus, mais uma vez, né? Mais uma vez nessa transmissão, e fico muito feliz, né? Essa ideia que nos veio de trazer um pouco de louvor, né? Porque, infelizmente, eu gostaria de cantar e pregar, mas acabei esquecendo de passar na fila na fila da voz, né? Amém. Mas Deus levanta cada um com a sua vocação, e eu fico feliz. Deus abençoe muito a Érica, muito mesmo, com graça, com todas as providências de Deus sobre a vida dela, sobre a vida do seu noivo, o Robson, né? Toda a sua família. A igreja é muito grata pela cooperação da Érica. Ela, de fato, a gente precisa muito de obreiros assim, diligentes, né? Sempre alegres na obra do Senhor. Muito bem. Queridos, eu quero convidá-los, nós temos aí mais alguns minutos de celebração do culto. Eu quero convidar os irmãos a uma leitura da palavra de Deus. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre como ouvirmos a voz de Deus. Como ouvirmos a voz de Deus. E o texto que eu tenho em mente para compartilhar com vocês, e a partir desse texto eu quero trazer algumas orientações a você que está nos ouvindo, membro da nossa igreja aqui em Guarulhos. A Igreja Batista Etnos está no bairro do Bom Clima, Rua Mandaguari, número 97. Bairro do Bom Clima, Rua Mandaguari, número 97. O bairro do Bom Clima é o bairro da prefeitura. Agora nós estamos também aí impedidos, né, de cultos públicos, e às quartas-feiras eu faço aqui de casa mesmo essa live. Hoje foi lindo, a novidade aí, a participação da Érica no louvor, que é ministro de louvor na nossa igreja. E os domingos, né, o nosso culto dominical, domingo à noite, às 18h30,
eu tenho feito com o pastor Alexandre e uma pequena equipe, nós transmitimos do próprio templo, da igreja mesmo, em meia dúzia de pessoas apenas. Nós já tivemos a ceia do Senhor o mês passado, a ceia foi transmitida online, com os irmãos celebrando a comunhão, o pão e o vinho nas suas casas. Foi uma festa muito grande. E eu quero estar aqui motivando a sua fé, ainda mais. Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 6. Versículo pequeno, mas muito expressivo. Versículo pequeno, mas muito significante. Ele diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 6. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Esses primeiros capítulos do livro do Apocalipse, eles são bem famosos, provavelmente é a parte do livro do Apocalipse mais conhecida, né? Mais conhecida dos irmãos, porque trata-se das cartas, né? As cartas do Senhor às 7 igrejas da Ásia. As cartas do Senhor às 7 igrejas da Ásia. E em cada uma dessas cartas enviadas pelo Senhor Jesus ao anjo da igreja, ao pastor da igreja, dirigiu aquela mensagem ao pastor da igreja, de cada uma daquelas 7 igrejas da Ásia Menor. Ela tem uma mensagem para a igreja, uma mensagem de ânimo, uma mensagem de estímulo, uma mensagem de conforto, né? Algumas cartas são mensagem de conforto, e outras mensagens muito duras, como, por exemplo, a carta da igreja Laodiceia. É uma carta duríssima, né? Alguns intérpretes veem cada uma daquelas igrejas como igrejas representando uma fase da história da igreja. Se for dessa maneira, a igreja de Laodiceia é a última igreja, né? É a última igreja, ou seja, se nós somos a igreja do arrebatamento, a igreja que viverá o retorno de Cristo, ela então está sendo duramente advertida ali. Sobre cada uma dessas cartas, eu já trouxe uma série de estudos na igreja sobre cada uma dessas cartas, mas o interessante, amados, o interessante nessas cartas é que a cada uma delas, o Senhor tem uma palavra àquela igreja, dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E eu quero me pegar aqui nessa colocação. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Em outras palavras, ouvido não é para encher de cera. Tá? Ouvido não é um enfeite. Não é um enfeite. Se você tem um ouvido, é para utilizá-lo com a função que Deus designou a esse órgão, assim como as suas vistas, assim como o seu olfato, assim como a sua boca, assim como suas mãos, cada um dos nossos sentidos, né? Ou cada um dos nossos membros tem um propósito dentro da criação de Deus. Dentro da criação de Deus, o ouvido tem a função de ouvir. O ouvido tem a função de ouvir. A questão que eu levanto aqui é se nós estamos com a nossa audiência espiritual em dia. Se nós estamos sendo um bom ouvinte da palavra de Deus. Você acredita que você é um bom ouvinte da palavra de Deus? Você tem ouvido a palavra de Deus mais do que escutar, mais do que perceber um ruído, um falatório. Ouvir leva-nos a um entendimento de uma atenção àquela mensagem que está sendo transmitida. Não precisa ir muito longe, não preciso de nenhum assunto muito profundo, um estudo muito profundo, para que defender para os irmãos, vocês que estão me assistindo, que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, um Deus que falou, que fala e continuará falando.
Né? O nosso Deus é um Deus que se relaciona conosco, um Deus que fala conosco. É um Deus que está interessado em nos ouvir, e ele nos deixou várias advertências, admoestação, para que falemos com ele. A oração tem essa função do homem falando com Deus, mas as Escrituras nos revelam que Deus também fala comigo, que Deus fala com você. Né? O versículo é justamente sobre isso. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ou seja, Deus tem uma mensagem para mim, Deus tem uma mensagem para você. Nós estamos sendo bons ouvintes, muitas vezes, queridos, nós estamos vivendo perdidos, nós estamos vivendo numa confusão de ideias, numa confusão de pensamentos. Né? E não é pelo fato de Deus não estar falando, mas é pelo fato de eu não estar dando atenção à palavra de Deus, não estar dando atenção à voz de Deus. Né? A palavra de Deus, Isaías, capítulo de número 33, versículo 1, capítulo 33 do profeta Isaías, versículo 1, tem uma palavra nesse sentido, sobre maus ouvintes. Né? Olha o que Isaías nos diz. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Quem deu crédito à nossa pregação? Deus sempre falou com o seu povo. Deus falou audivelmente com o seu povo. Deus falou através dos seus profetas. Deus falou através da lei. Deus falou através de Jesus Cristo, através dos seus apóstolos. E Deus continua falando conosco através do seu Espírito, através da palavra. A pregação da palavra de Deus é a maneira com que Deus fala conosco. Esta é a palavra normativa, esta é a palavra que nós devemos ouvir, especialmente em tempos tão difíceis como esses que nós estamos vivendo, em tempos de confusão em todas as áreas, né? Confusão política, confusão econômica, confusão na área da saúde, as autoridades batendo cabeça, uma confusão generalizada de ideias, de ideologias. Nada melhor do que você afinar o seu ouvido para ouvir a palavra de Deus. Você ser um bom ouvinte. Jesus, certa ocasião, reclamou do povo de Jerusalém, como não sendo ouvintes. Você sabe, o Evangelho segundo João, capítulo 1, diz assim, que ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Então, Jesus, a história do Senhor Jesus é conhecida como ele tendo vivido durante 3 anos e meio o seu ministério, quase 4 anos, pregando o evangelho em toda aquela região, em toda a Palestina, em toda aquela vizinhança. Mateus, capítulo de número 9, versículo de número 37, diz isso. Né? Capítulo 9 de Mateus, versículo 37 ao 39, diz que Jesus andava por toda aquela região, por todo o povoado, por toda aquela vizinhança, circunvizinhança, pregando o evangelho do reino. Mas olha o que Jesus diz aqui em Lucas, capítulo 13, versículo 34. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e que apedrejas os que te são enviados. É por isso que o profeta Isaías, no capítulo 33, fez esta reclamação. Quem deu crédito à nossa pregação? Isaías sofreu na pele, como os demais profetas sofreram, a desobediência do povo de Israel. A desobediência dos filhos de Israel, do povo de Deus, do chamado povo de Deus. A quem Deus enviou profetas, a quem Deus enviou a lei, mas eles foram incircuncisos de coração, eles foram duros de coração. Inclusive, me lembra aqui de uma outra referência bíblica. Quando Estevão estava sendo morto, né? Eu acho que é capítulo 8 de Atos, versículo 51, ele se voltou para os líderes judeus e disse: vocês resistem ao Espírito Santo, como já faziam as gerações passadas
ou como já faziam os vossos pais. Então, veja, no lugar de ouvir o Espírito Santo, como nós lemos em Apocalipse 3 e 6, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja, Estevão falou que os judeus, o povo de Deus, né, resistia ao Espírito Santo. No lugar de ouvir o Espírito Santo, eles resistiam ao Espírito Santo. No lugar de dar ouvidos à pregação dos profetas, eles matavam os profetas e apedrejavam aqueles que lhes eram enviados. Meus queridos, como é triste como o povo de Deus, quando a igreja, por N razões, por diversas razões, não está prestando atenção na voz de Deus, crentes que não estão dando ouvido à voz do Senhor. Você percebeu que Deus está falando conosco durante esta quarentena? Você já percebeu que é Deus falando com um mundo perverso, um mundo que tem zombado da palavra de Deus? Até mesmo crentes têm vivido de uma forma escarnecedora ao nome do Senhor Jesus, escandalizado o nome do Senhor Jesus. Agora, com essa epidemia, com esse mal que assola todo mundo, você percebe que Deus está falando conosco? Você percebe que Deus está falando com a humanidade nesse momento? A questão é que Deus sempre falou. Né? A questão não é se Deus fala. Deus sempre falou com a humanidade. Deus sempre falou. A questão é se nós estamos ouvindo. Se nós estamos recebendo os profetas de Deus, ou se nós estamos matando os profetas. Esse é o ponto. Esse é o ponto. E Jesus continua dizendo, versículo 34 de Lucas, capítulo 13. Quantas vezes eu quis juntar vocês como filhos, como a galinha faz com seus pintinhos, e vocês não quiseram. Como é triste, queridos, como é triste o ímpio desobedecer a Deus, não ouvir a palavra de Deus, é da natureza do ímpio. Ele está morto nos seus delitos e pecados. Mas a igreja, ela foi chamada para ouvir a palavra de Deus, para ouvir a mensagem. Nós vivemos em um mundo em que uma grande multidão que tem ouvidos, mas são aquilo que nós poderíamos chamar de surdos funcionais. Surdos funcionais. Ou seja, tem ouvido, não tem um problema físico no ouvido, para não compreender, mas são surdos no sentido de não estarem dando atenção à palavra de Deus. E muita gente na igreja, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 11, quando ele vai falar da ceia do Senhor, ele fala que muitos estão dormindo na igreja. Muitos estão doentes e dormindo no corpo de Cristo. O que é dormir como corpo de Cristo? É não estar dando ouvidos, é não estar atento, não estar alerta para esse grande momento que nós estamos chegando. Nós estamos chegando em dias terríveis, queridos. Essa é uma mensagem que eu quero trazer para você de advertência. Como é que está a sua vida espiritual? Eu não quero fazer terrorismo aqui com vocês, né? Eu não quero fazer terrorismo, ser um profeta do caos, né? Assustá-los, dizendo que o mundo vai acabar amanhã. Inclusive, um irmão me compartilhou. Agora o WhatsApp está cheio de profecias, cheio de profetas falando que o sol vai escurecer por 3 dias, que uma peste vai acabar com 1/3 da humanidade. Talvez você já tenha recebido, né? Talvez você já tenha recebido pelo WhatsApp, ou tenha visto nas redes sociais, vários tipos de profecia. Esse é o momento em que os falsos profetas se levantam. Esse é o momento que muita gente, com emocionalismo, não é Deus usando essas pessoas, porque eu creio em profecia, eu creio que Deus pode usar pessoas hoje, trazer uma palavra de advertência. Deus já falou inúmeras vezes comigo através dos seus instrumentos, através de profetas na igreja, né? Através de profetas na igreja. Assim como acontecia lá na igreja, né? Na igreja de Antioquia,
capítulo 13 do livro de Atos, diz assim que eles estavam reunidos, vários profetas e mestres na igreja de Antioquia, e disse o Espírito Santo: separem-me a Paulo e a Barnabé para uma obra que os tenho chamado. Ou seja, um deles ali foi usado em profecia, né? Um deles foi usado em profecia para falar com Paulo e Barnabé. Deus já falou comigo de forma muito semelhante. E eu sei que Deus tem falado com muitos irmãos. Né? Não é esses profetas apocalípticos que têm surgido marcando data para o retorno de Cristo, marcando cenários de destruição em massa. Não dê atenção a esse tipo de coisa. Você precisa dar atenção à palavra de Deus. Né? À palavra de Deus. Então, eu estou falando aqui de problemas que muita gente tem em ouvir. De modo geral, nós somos muito prontos a falar. Nós somos muito prontos a falar, mas nós somos ruins para ouvir. Você pode tirar um exemplo na sua casa, né? Quantas vezes o marido, né, está ali nas atividades, a esposa está falando com ele, ou vice-versa, o marido está falando com a esposa, e aí daqui a pouco a esposa: olha, você está ouvindo o que eu estou falando? Ah, o quê? O que você está dizendo? Poxa, ele sabe que ela está falando, ou ela sabe que ele está falando, mas ele não está prestando atenção. Eu sei que você vive no seu dia a dia situações como essa. Às vezes você está tão distraído, você é um mau ouvinte por distração, né? Vamos colocar assim, por distração. Você está preocupado com alguma coisa, ou você está fazendo alguma atividade, a pessoa está falando com você, você sabe que ela está falando, você está até escutando ela, mas você não está prestando atenção. Às vezes até por falta de interesse no assunto que ela está tratando com você naquele momento. Você acha que existem crentes que estão distraídos com a palavra de Deus, distraídos com a voz de Deus, ou por muitas preocupações, né? Ou por falta de interesse na vontade de Deus, ou distraído com tanta coisa? A gente já tem falado que as redes sociais têm sido uma grande distração no tempo de hoje. Acho até que o nosso adversário, ele tem usado as redes sociais para nos distrair da palavra de Deus e nos deixar cada vez mais superficiais. Né? Então, esse é um problema que eu e você temos que lidar. Nós não podemos ser maus ouvintes da palavra de Deus. Deus está falando e você não está percebendo que Deus está falando. Eu temo muito, meus irmãos, eu temo muito, e eu fiz essa pergunta ao pastor Alexandre no culto de domingo agora, que nós transmitimos ao vivo lá da igreja. Eu temo muito que algumas pessoas passarão por essa quarentena e terminará essa experiência do mesmo jeito. Crentes mundanos, crentes carnais, crentes preguiçosos na obra de Deus, crentes superficiais nas coisas de Deus, terão passado por essa provação e não terão aprendido. Que eu e você não sejamos, portanto, queridos, não sejamos, portanto, maus ouvintes, né? Maus ouvintes. Ainda sobre essa questão de ouvir, né? Importante, eu estou destacando aqui a importância em sermos bons ouvintes, mas eu quero chamar uma outra atenção para você. Se é um problema não ouvirmos, presta atenção, acompanha o raciocínio. Se é um problema não ouvirmos, pode ser um problema até pior ouvir a fonte de informação errada. Porque tem muita gente que não ouve o que Deus está falando, mas ouve o que o diabo está falando. Tem muita gente que não dá ouvidos à palavra de Deus, mas dá ouvido à palavra de demônios, sabia? Ou seja, ele é um mau ouvinte para as coisas de Deus, mas ele não é ouvinte para as coisas do mundo, para as coisas do diabo. Para as coisas da carne, ele é um ouvinte por excelência.
Você quer uma prova disso? Que você tem que ter cuidado em ser um bom ouvinte, mas você tem que ter cuidado sobre o que você está ouvindo ou a quem você está ouvindo. Paulo escrevendo a Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, versículo 1, o que Paulo diz? O Espírito, olha o Espírito novamente aí. O mesmo Espírito que falou à igreja, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Olha o que o Espírito está dizendo através do apóstolo Paulo. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Olha aí, o Espírito falando que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. A palavra apostasia significa apartar-se, separar-se. Ou seja, apostatar da fé é se separar da fé verdadeira. É se afastar da palavra de Deus, se afastar da verdade de Deus. E ele está dizendo, o Espírito está dizendo que alguns nos últimos tempos abandonarão a fé, irmãos. E olha o que o versículo continua dizendo: dando ouvidos a espíritos enganadores. Olha que coisa estranha. A pessoa não deu ouvido ao Espírito, não deu ouvido à palavra de Deus, mas ela deu ouvido a espíritos enganadores. Por que a pessoa se torna um mau ouvinte para com Deus e um bom ouvinte para com o diabo? Por causa da inclinação do seu coração. Ela tem dado lugar mais à carne, ela tem dado lugar mais à sua natureza corrompida do que às coisas do Espírito. Ela tem buscado mais o mundo, a sua vontade, do que a vontade de Deus. Lembra-se daquela palavra que Jesus falou? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas? Pessoas que não buscam em primeiro lugar o reino de Deus se tornam uma presa fácil para ouvir, ela vai passar a ouvir doutrinas de demônios. A palavra de Deus continua dizendo, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Em 1 João, capítulo 4, verso 1, tem uma advertência para a igreja, dizendo, amados, e quando João usa essa expressão, amados, filhinhos, ele está se referindo a crentes, ele está se referindo à igreja de Jesus. Então, João, na sua primeira carta, capítulo 4, verso 1, ele diz assim, amados, não creiam em todo o espírito, mas provem se os espíritos são de Deus, porque há muitos falsos profetas que se têm levantado no mundo. Ora, meus irmãos, se há 2000 anos atrás, no tempo de João, esse João aqui é o mesmo autor do Evangelho, é o mesmo autor da carta do Apocalipse, era um daqueles 3 discípulos próximos de Jesus. Se naquele tempo dele, o primeiro século, já havia muitos falsos profetas, o que você acha hoje? Quem são os falsos profetas? São pessoas que estão falando em nome de Deus, sem ser de Deus. Sem ser de Deus. E falando muitas coisas contrárias à vontade de Deus. No outro dia eu vou trazer um estudo sobre falsas profecias. Existem 4 filtros bíblicos para você filtrar se uma profecia vem de Deus ou não. A primeira coisa é se ela está de acordo com a palavra de Deus. Ou seja, se alguém falar alguma coisa em nome de Deus, mas contrário ao que está revelado na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus, certamente não é Deus que está falando, porque Deus não se contraria, Deus não se contradiz. E Deus não vai falar contra a sua palavra, contrária à sua palavra. Então, qualquer palavra que você ouvir que não estiver de acordo com o bom ensinamento da palavra de Deus, você já descarta. Porque não é palavra de Deus. Claro que para isso você precisa conhecer a Bíblia, né? Se você é um crente neófito, se você é um crente ignorante de Bíblia,
você não vai poder fazer esse primeiro filtro, porque você não conhece a palavra, qualquer coisa que alguém falar está servindo para você. Então, o primeiro filtro é se a pessoa está falando de acordo com a revelação bíblica. Essa é a norma da palavra de Deus. O segundo critério para você julgar um profeta é a vida do profeta. Se ele é um homem de Deus, se ele vive em integridade, se ele vive em santificação, se ele é um justo, porque em tese ou de modo geral, Deus pode usar uma mula, como usou a mula de Balaão. Mas Deus usa os seus profetas. Hebreus vai dizer assim, havendo Deus falado antigamente pelos profetas. Ou seja, Deus levanta pessoas retas, justas, de caráter, para usá-los como seus instrumentos. Se a pessoa tem uma vida desregrada, se a pessoa tem uma vida bagunçada, você já pode colocar um pé para trás. Né? Coloque um pé para trás, porque provavelmente essa pessoa fala de si mesma ou fala de demônios. O terceiro filtro que você deve utilizar é se o que ela disse se cumpre. Ok? Essa é a regra de ouro. Se falou uma profecia e ela não se cumpriu, é um falso profeta. E a história do cristianismo, os 2000 anos de cristianismo, está cheia de pessoas que profetizaram, né? Pessoas que profetizaram e não aconteceu nada. Ou seja, o que caracteriza prioritariamente uma profecia? Uma falsa profecia, o não cumprimento dela. Então, olha, primeiro, se está de acordo com a doutrina bíblica. Segundo, a vida do profeta. Terceiro, se cumpriu. Ok? Se cumpriu. Agora, veja só, tem uma regra de ouro aqui que é muito importante. Muito importante. Se ela falou alguma coisa, está de acordo com a Bíblia. Se ela falou alguma coisa, e ela tem uma vida exemplar, se ela falou alguma coisa e aconteceu, poxa, passou nos 3 filtros. O quarto filtro é a regra mais importante. Se o resultado disso for um desvio na fé. Uma palavra em Deuteronômio que diz assim: se o profeta profetizar, falar coisas que acontecerão, e aquelas coisas acontecerem, e ele disser, agora vamos após outros deuses, não deem ouvidos a esse profeta, porque é o Senhor que está provando a obediência de vocês. Olha que coisa, meus irmãos, olha que coisa interessante. Né? Por isso que nós não nos norteamos, a vida cristã não pode se fundamentar em profecias. Tem tanta gente correndo atrás de revelação, tanta gente correndo atrás de profeta, subindo em monte para ouvir profetisas, para ouvir, ligando rádio para receber uma revelação. Não caia nessa papagaiada. Isso é coisa do diabo, irmãos. Isso é coisa para confundir a mente do crente. Deus pode usar profetas? Pode. Eu já disse isso aqui. Creio no dom profético contemporâneo para a igreja, mas não é essa palhaçada que nós estamos vendo aí no meio da igreja. Viu? Oriente a sua vida espiritual pela palavra de Deus, pela Bíblia Sagrada. Então, veja lá. Primeiro ponto nessa minha reflexão, nós lemos Apocalipse capítulo 3, versículo 6, que diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ou seja, Deus está falando, Deus sempre fala com o seu povo, a questão é se nós temos um bom ouvido, um ouvido ajustado para ouvir a palavra de Deus. Seja um bom ouvinte, seja um bom ouvinte. Jesus, em Mateus capítulo 7, 24, diz assim: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Você sabe quem é o bom ouvinte? O bom ouvinte é aquele que ouve e pratica. O mau ouvinte é aquele que escuta, mas não põe em prática.
Se você é um homem de Deus, se você é um bom ouvinte, você precisa ouvir a firme voz do Senhor, você precisa ouvir a palavra de Deus. João capítulo 10, verso 27 diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Se você é uma ovelha legítima do rebanho do pastor, você não apenas ouve o pastor, como você reconhece a voz dele e você obedece, você segue. Assim como um bom filho ouve o pai, assim como um aluno ouve o seu mestre, assim como o servo ouve o seu senhor, você precisa reconhecer a voz de Deus para não ouvir falsos profetas. Mas, sobretudo, não só ouvir, mas obedecer. Praticar a palavra de Deus. Um exemplo muito claro, eu vou encerrar aqui, amados, eu quero encerrar com vocês, é um exemplo muito interessante, é aquilo que aconteceu com Samuel, não sei se vocês lembram, né? O que aconteceu com Samuel? Samuel, um jovem ainda, não entendia a palavra de Deus, ele não tinha assim um ouvido ainda tão afinado para ouvir a voz de Deus. E Deus certa vez falou com Samuel à noite. Ele estava dormindo, ele era um moço ainda, um adolescente. Ele ouviu à noite uma voz dizendo: Samuel, Samuel. Samuel, Samuel. Ele levantou, foi até o sacerdote Eli. E falou: pois não, Senhor, o que o senhor está me chamando? Não, eu não te chamei, não. Pode voltar a dormir. E Samuel voltou a dormir. Olha que interessante. Né? Olha que interessante. Aí, o que aconteceu? Mais uma vez, o Senhor falou para o Samuel. Olha aí, Deus falando. Samuel, Samuel. Samuel levantou, foi até o sacerdote Eli, o sumo sacerdote Eli, e ele falou: olha, eu não estou falando com você, você está ouvindo coisas aí, rapaz, né? Você está ouvindo coisas. Mas aí o sacerdote, ele já um homem experiente, já tinha ouvido a voz de Deus várias ocasiões, ele falou: olha, faz o seguinte, quando você ouvir essa voz, você responde assim: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Então veja aí, um crente mais velho, mais maduro, ensinando, né? Um crente mais velho, mais maduro, ensinando um crente mais novo a discernir a voz de Deus. A discernir a voz de Deus. E Samuel voltou para a cama quando Deus falou com ele. Samuel, Samuel, ele respondeu: fala, Senhor, que o teu servo ouve. E Deus se colocou a falar com Samuel, chamando ele para o ministério, anunciando a vocação sacerdotal que ele exerceu posteriormente no lugar de Eli. Eli estava com a sua casa corrompida, os seus filhos eram mundanos, né? Muito triste como de um homem de Deus tem os filhos mundanos, os filhos que abandonam a fé, e pior, é conivente. Eli, né? Eli era conivente com os filhos profanavam o templo e ele permitia. O tabernáculo, né? Deus tirou ele da função, né? Ele tirou ele da função, colocou Samuel. Meus irmãos, é muito importante ouvirmos a palavra de Deus. É muito importante ouvirmos a palavra de Deus. Deus está falando comigo, Deus está falando com você. Cada momento que você ouve a palavra de Deus, cada momento que você abre a palavra de Deus, é Deus falando com você, tá? É Deus falando com você. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. Por isso a importância de ler a Bíblia, né? Parece uma pegação no pé. Todo pastor enche o saco dos crentes para lerem a Bíblia. Mas não é, porque o próprio pastor precisa ler também. Se eu não tiver uma leitura regular, um estudo sistemático da Bíblia, uma atenção com a palavra de Deus, o que vai acontecer? Eu vou passar a ser também um crente distraído. Eu vou ser um mau ouvinte. Vou ser um mau ouvinte.
Mas não é isso que nós queremos, né? Nós queremos ouvir a palavra de Deus e você, eu sei que você está também preocupado com isso. Amém, amados? Já são 9h10. Passei um pouquinho do tempo, pretendia parar às 21 horas, né? Das 20 às 21, mas Deus está no comando de tudo. Vou chamar a Érica novamente, ela vai encerrar com um louvor para brilhantar a nossa cantora oficial, tá bom? Olá, Érica. Amém. Muito bem, Érica. Tá contigo aí, Érica. Opa! Quem sabe faz ao vivo, Érica. Glória a Deus. Oh Deus, me sondas, conheces-me, mesmo quando falho, eu sei, me amas, estás presente a me cercar em todo tempo. Eu sei, me amas, eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus, nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória ao céu encheu, nada irá me separar. Tu és meu guia, meu protetor, tua mão me firma, eu sei, me amas, pois sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus, nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória ao céu encheu, nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus, nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória ao céu encheu, nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. E quando tudo se acabar, estarei seguro
pois sei, me amas, pois sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Prostro-me, Senhor, Ele venceu. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Obrigado, Érica. Deus te abençoe. Muito obrigado pela cooperação. Glória a Deus. Amados, quero encerrar também, né, essa transmissão. Obrigado, Érica. Eu vou tirar você aí da imagem, ok? Deus te abençoe. Um beijo. Tchau. Obrigado. Tchau. Amém, amados. Deixe-me orar por você. Quero interceder pela sua vida, pela sua família, que o Senhor te guarde. Ainda estamos no meio dessa grande luta, né? Dessa grande provação aí, que é essa pandemia, mas continuamos aí firmes na palavra de Deus. É isso mesmo, Paulo Moura escreve: vamos continuar firmes em nossa leitura da Bíblia em mano. Isso mesmo, Paulo. Nós não temos para onde correr. Vamos ficar firmes com a palavra de Deus. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esta noite de bênção, obrigado por essa transmissão, pela possibilidade de falar da tua palavra para centenas de milhares de pessoas, que essa palavra chegue ao coração de quem precisa ouvir a tua voz. O teu Espírito pode levar, Senhor, esta transmissão até os confins da terra. Senhor, aonde tiver uma pessoa, Senhor, que precisa ouvir essa palavra, que ela de alguma maneira tenha acesso, Senhor, a essa pregação, a esses louvores que aqui foram cantados, a este culto que aqui foi transmitido. Quero te agradecer no nome de Jesus por cada irmão da nossa igreja aqui em Guarulhos. Ó Pai, abençoa cada família da nossa igreja. Senhor, cada esposa, cada esposo, os filhos, em nome de Jesus, eu quero interceder por cada um deles, pedindo as tuas bênçãos. Senhor, cada um de nós temos as nossas necessidades, cada um de nós está precisando de socorro do Senhor numa área, aquele que precisa de auxílio financeiro, Senhor, abre as portas do céu. O Senhor fez chover maná no deserto, fez a água sair da rocha. Ó Deus, realiza milagres financeiros na vida dos meus irmãos. Também em relação à saúde, guarda teus servos, protege a tua igreja. Não só a nossa igreja aqui em Guarulhos, a Igreja Batista Étnicos, mas todas as igrejas em Guarulhos, no Brasil, no mundo inteiro. Em nome de Jesus nós te pedimos e nós te agradecemos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Queridos, muito obrigado pela transmissão. Esse vídeo fica arquivado na página da igreja, você pode ouvi-lo quantas vezes quiser, você pode compartilhar com outras pessoas. Essa é a vantagem, né, de fazermos essa transmissão pelo Facebook, fica aqui para sempre, né? No Instagram fica apenas 24 horas, mas no Facebook fica arquivado, você pode utilizar essa transmissão, tá bom? Deus abençoe vocês, uma excelente semana, em nome de Jesus.